Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje vamos falar finalmente de capítulo 127 do mangá de Shingeki no Kyojin, capítulo que trouxe muita discussão, confrontos, muitos questionamentos e eu tenho certeza que vai fazer o fandom todo pensar muito, refletir sobre o que está acontecendo. Esse vídeo tem muitos spoilers, obviamente, então cuidado se você não quer ter nenhuma surpresa, mas antes de você sair, deixa o seu like. Todos vocês deixem um like para ajudar o vídeo e se inscreve. Eu sei que metade assiste e vai embora, mas para você continuar vendo todos esses vídeos, não perder nenhum dos conteúdos, indicações e vlogs do Japão, que estão com coisas bem diferentes, se inscreve aí. A Noite do Apocalipse é o título desse capítulo e não teve apocalipse acontecendo, então me dá uma sensação de que é um momento parecido com a noite pré-batalha de Shiganshina. A noite, um momento pré-batalha, início de um confronto dificílimo que traria muitas mortes. Eu não acho que esse grupo que acabou de se reunir e tem muitos conflitos de ideias, objetivos e de passados que não foram perdoados, eles não vão ser um grupo feliz que vai se dar bem e os mortos vão voltar à vida, não. O que eles enfrentarão daqui pra frente, logicamente, como 1 mais 1, será difícil. Minimamente porque a força deles, ainda que eles tenham titãs originais ali no poder de alguns, é muito inferior mesmo à força simplesmente do Eren Sauro e o seu bando de colossais. Isso porque eles ainda têm um apoio aí da facção Yeager que tá dificultando, assim como o capítulo termina dizendo, a humanidade como um todo, o globo fora de Parades, tá com o tempo contado e os obstáculos só crescem. Então, para mim, Apocalipse não fez alusão a este capítulo 127, mas ao que provavelmente começará a acontecer a partir do 128 no próximo mês. E aí fica aquela expectativa, né? Então, será que alguma destruição poderá ser parada por esse grupo? E olha só, para minha surpresa e felicidade, apesar de toda a correria do capítulo 126 para unir essas pessoas, agora o Isayama trouxe alguns contextos, explicações de como eles se reuniram e como, apesar de estarem todos sentados inesperadamente ao lado um do outro na fogueira, eles continuam guardando mágoas. Um não perdoou o que o outro fez, alguns não se perdoaram. Vários deles querem parar o Eren, por isso estão juntos, mas não querem parar necessariamente da mesma forma. Não estão dispostos aos mesmos mecanismos, às mesmas ações, porque são pessoas com histórias, objetivos minimamente diferentes. Só o ato de não deixar o mundo inteiro ser exterminado que é algo incomum. Mas como que eles vão fazer isso? Nada garante que esse vai ser um grupo feliz e unido até o fim da batalha. Não, muita coisa pode acontecer. E o capítulo abre justamente mostrando que, por exemplo, o Jean, ele vive um eterno conflito sobre o que ele deve e quer fazer. Desde o início da trajetória do Jean, ele surgiu como alguém que inicialmente era egoísta. Ele queria conforto, qualidade de vida e não estava se importando com o resto da humanidade. O Jean, do início, se não fosse, especialmente na minha opinião, toda a dinâmica dele com o Marco e o que o Marco enxergava de potencial no Jean, ele teria sido aquela pessoa que ficou dentro da polícia militar e não teria ido para a tropa de exploração. Hoje ele é diferente, não só por causa dessa escolha lá atrás, mas por causa de tudo que ele vivenciou e aprendeu, mas as inseguranças estão ali. E isso torna o Jean muito humano, ele se questiona sobre o que ele deseja e deve fazer e também tem questionamentos muito pertinentes sobre a própria missão deles. Ele é bem pragmático certas vezes, ou tenta ser. Quando ele tá ali no começo do capítulo devaneando, sonhando acordado, porque ele podia ficar dentro da muralha, deixar o mundo se explodir e ter filha, neto, e no pensamento dele claramente é a Mikasa, apesar de um perfil um pouco escondido, a mulher dos seus sonhos, que seria sua esposa imaginária, tem uma cicatriz como a da Mikasa, então ele ainda gosta dela, claramente, mas ele não pode. Ele não pode viver e ignorar o que vai acontecer lá fora. Por tudo que ele viveu, por tudo que ele lutou, pela humanidade que eles conheceram, como a Randy fala nesse capítulo, por meses, e lá fora não tem só pessoas sanguinárias que querem a morte de eldianos e monstros, não. Tem criança, tem inocente, tem outros povos escravizados também que sofrem. Matar todos sem nenhum critério é desumano. Apesar de sofrer, de preferir ficar sentadinho em casa, ele não se dá esse direito. E me dá a impressão, sim, que em muitos momentos a lembrança de quem foi o Marco, e de novo, do que o Marco, amigo dele, enxergava no Jean,
dá um impulso para ele se mover, para ele não ficar sentado e acomodado. Então, quando surge a Randy na janelinha ali chamando ele, muito a contragosto, ele vai. E não vai ser a primeira vez que o Jean vai hesitar nesse capítulo. Mesmo no encontro deles ali, que a Mikasa tá de forma talvez inesperada para muitos, bem consciente, decidida a parar o Eren, parar, não matar, mas assim, um parênteses rápido, para mim a Mikasa, ela tem mais a missão ali dela, inconsciente, de trazer aquela figura do Eren que ela sempre imaginou, porque esse Eren genocida, esse Eren com ódio no corpo, que só pensa em vingança, não é quem ela enxergava antes. O Eren que falou coisas duras, frias, grosseiro com ela, que bateu no Armin, não é esse amigo que ela sempre enxergou e idealizou. E ao trazer o Eren para si, para razão, parar essa ação do Eren, ele ainda com vida, na minha concepção, eu acho que a Mikasa assim está em busca mais do resgate do que ela acredita que é o precioso Eren, do que numa missão humanitária. Eu não acho que ela concorda, óbvio, com toda essa chacina. Claramente, mesmo em Libério, quando eles destroem todo mundo, ela não acha que aquilo foi algo legal, aquilo que o Eren começou não era uma atitude boa, mas primariamente, como a própria Anne fala depois, pra mim, ela tá se preocupando com o Eren, e como ela acha que o Eren está perdido em si mesmo. Bem, ainda que a Mikasa esteja decidida, que a Randy queira então partir pro plano meio sem plano de parar o Eren, ainda que a Randy se coloque ali como não sou mais hierarquicamente superior porque não tem mais tropa, o Jean faz questionamentos que são normais, que é meio óbvio até de se pensar. Beleza, se nós conseguirmos de forma milagrosa quase, parar o Eren, ele vivo, tem ainda 4 anos de vida, digamos que ele ainda consiga nesses 4 anos controlar a coordenada, todo o poder que ele ganhou do primordial. E aí? Quanto tempo a Ilha de Parades, esses Eldianos da ilha, têm de vida, tem de liberdade? Quanto tempo nós teremos de paz ou alguma paz insegura até que o mundo resolva nos destruir? Porque agora Parades se provou realmente uma ameaça. Tudo que diziam que aqueles Eldianos poderiam fazer e ameaçar o mundo afora, fizeram, né? Então não dá para o mundo mais ficar quieto, especialmente já desde o discurso do Willy, morte trágica do Willy no festival em Libério. O mundo tá aquecido contra eles. E ao longo de tantos anos, mesmo o Jean lembra, tudo que eles fizeram foi tentar achar alguma solução para além do estrondo. Ninguém achou, o Eren foi e tomou essa atitude. Sim, nós entendemos tudo isso. Mas o que a Randy, muitos pensam nessa situação, é que, de qualquer maneira, exterminar o mundo não é uma opção. O Armin, por exemplo, colocou anteriormente em outro capítulo que o Eren poderia destruir com alguns colossais toda a parte militar de Marley, de outros países, mas genocídio, matar criança, velhinhos, pessoas inocentes do mundo todo, é algo que a Randy não está disposta de forma alguma, e ela se exalta a colaborar. E como a gente viu, o Jean também não. Então, embora ele se questione e ele veja que não há uma alternativa 100% segura para eles, permitir a morte de tantos não é algo que ele deseja colaborar, não é algo a que ele deseja tapar os olhos. Ele vai junto. E a Randy faz algumas observações quase para dentro de si nessa parte, lembrando dos seus fantasmas, dos seus amigos, colegas que durante tanto tempo lutaram ao seu lado e morreram lutando pela humanidade que eles acreditavam que era só aquela porçãozinha de gente dentro das muralhas. E agora ela teve uma oportunidade que eles não tiveram de conhecer o mundo e ver que existem mais pessoas, pluralidades e necessidades fora das muralhas, outra realidade. E ela acredita, tem um close no Erwin quando ela fala, quando ela pensa isso. Ela acredita que o Erwin não pensaria, que todos aqueles não pensariam de forma tão limitada quanto simplesmente destrói o mundo e que a gente fica livre. Não é isso que ela acha que seria a escolha de todos que morreram, do Erwin, e por isso, pela memória deles, por tudo que eles sempre lutaram, pela liberdade como conceito e não apenas de forma egoísta e consolidada numa bolha, ela vai lutar. Sem medir muitas consequências. Novamente eu lembro, e é claro que o plano deles não tem muito caminho. E quando eles se juntam lá na fogueira, todo mundo juntinho, a gente vê que os atritos começaram e que se aqui no começo der errado, dali pra frente a confusão pode começar. E um grupo que já não tem muita chance se junto, separando, aí que a coisa fica mais complicada ainda. Porque qual o questionamento que a Anne faz logo que eles estão ali reunidos? Então, Armin, Mikasa, o Connie tá ali do lado, mas
Ela faz essa pergunta bem pros dois amigos: vocês estão prontos pra matar o Eren? E eles já ficam assim chocados: como assim matar o Eren? Nunca nem parei pra pensar nisso. Deveriam, porque se vocês estão se juntando com o grupo pra parar um cara que tá gigantesco, disposto a matar todo mundo e não tá ligando pra amigos, não tá ouvindo ninguém, difícil que você não pense na possibilidade, ou ingênuo que você não pense na possibilidade de precisar matar o garoto, se você realmente quiser pará-lo. Mas o Armin e a Mikasa ainda acreditam que dá pra conversar, porque em alguns momentos eles conseguiram trazer o Eren de volta a si, ou colocar ele na consciência do seu titã, no controle do seu titã, com um papo, com uma conversa. Mas olha a diferença: em todos esses momentos, o Eren tinha algo para vislumbrar, um sonho, algo em comum com o Armin. Por exemplo, trouxe o Eren de volta à consciência do seu titã, perdido nos seus pensamentos inconscientes, ali quase desacordado, falando do mar, da esperança, da liberdade. O que é liberdade para esse Eren hoje? É o extermínio de todos os seus inimigos, e para ele inimigos são todos que não são os Eldianos de Parades, todos que não estão contra o seu plano. Então o que ele pode usar de barganha, de papo, sem nenhuma violência para parar esse Eren? Isso se eles conseguissem alcançar o Eren, o que já é um problema, e eles também discutem nesse capítulo. O Eren hoje está tomando essas atitudes muito consciente do que ele está fazendo, e ele tomou decisão sozinho, com certeza depois de pensar muito nas consequências, ele concorda e ele aceita as consequências dos seus atos. Já que na sua concepção ele precisou ser um monstro para resolver a situação toda, então ele se transformou, ele vestiu a pele de monstro de novo. O quadro super focado, fechado na cara do Eren após entrar na sua transformação final titã, em que ele está quase realmente um monstro, mesmo que aquela fosse a sua face humana, distorcido, com uma careta de ódio, não foi à toa. É pro Isayama mostrar pro leitor, muito claro e explicitamente, que o Eren está sentindo tudo aquilo, está consciente e está sim incorporado de muita raiva e vingança. Qual a palavra, qual o gatilho, o que o Armin ou a Mikasa poderiam usar para fazê-lo mudar de ideia? Se ele visse a morte de alguns desses, talvez provocada por uma ação direta dele, dos seus colossais, da sua vingança, talvez ele pararia? Talvez, mas aí envolve morte e sofrimento. No papo, na amizade, acredito que não. E ainda há o problema de que as outras pessoas, Annie, os guerreiros, Magath, todos estão dispostos a matar o Eren se for preciso. E aí o conflito vai crescendo, porque entra numa discussão de quem começou a violência toda, porque o Magath fala: vocês liberaram esses colossais no mundo todo, vocês apoiaram o Eren, a culpa é de vocês. Mas espera aí, vem o Jean de novo se colocando. Você tá esquecendo que foram vocês que furaram as nossas muralhas, que antes disso jogaram vários titãs irracionais para matar qualquer um que saísse de lá, que foram vocês que começaram toda uma história de morte, que se o garoto Eren não tivesse perdido a mãe comida na frente dele, ele não teria se transformado nisso? Assim, há algumas suposições, né, porque ainda existia todo um conflito anterior, Grisha Yeager ainda estava lá com a sua missão de revivalista, por mais que ele estivesse ali transitando entre querer ou não fazer o que ele precisava. Não sabemos se em algum ponto tudo acabaria como já terminou, como está acontecendo, mas na linha que a gente está acompanhando dos fatos, realmente, tudo nessa geração começou com o Titã Colossal e blindado, destruindo as muralhas e permitindo toda a chacina dentro de Parades. Mas e 2000 anos atrás, lembra Magath, que o Império Eldiano escravizou Marlenianos? Não é mentira, isso aconteceu. Mas percebam, e é o que a Randy fala, que não faz sentido, se você quiser resolver essa situação, não faz sentido você ficar pegando situações de 2000 anos atrás, de 100 anos atrás, sequer de um ano atrás. Se você quer ser o grupo a fazer diferença para acabar com o ciclo de ódio, que é um papo repetitivo e recolocado na sua mente o tempo todo pelo Isayama ao longo de todos os últimos capítulos do mangá, se você quer impedir isso, você tem que fazer algo que é dificílimo, que talvez 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu inclusa, não sei, a gente não sabe como reagiria numa situação dessa, não seriam capazes de fazer, que é o quê? Deixar mágoa de lado, como o Jean tá tendo dificuldade de fazer, mas tá tentando e tá conseguindo, deixar ódio, deixar rancor, deixar o sentimento natural de vingança, porque pensa em reflexo do ser humano. Quantas vezes quando criança alguém te dá um tapa, você dá um tapa de volta?
essa ação e reação quase corporal é muito instintiva e por isso que às vezes você vai ficando adulto e você aprende que às vezes se você apanha você tem que respirar fundo e não agir de forma bárbara como retorno, mas é difícil. Esse é um grupo que está tentando fazer isso. Esse é um grupo que, como foi lembrado nessa conversa pela Helena depois, já fizeram mal um ao outro em diversas proporções, diferentes proporções, várias vezes. E por que eles estão ali? Porque todos querem impedir o genocídio. Seja por uma visão de salvar a humanidade, realmente um pensamento mais altruísta, seja por culpa como o Rainer, ou seja como a Anne por egoísmo, ou uma questão mais particular, que ela quer salvar o pai dela. Se não houver na história, no conflito de países, da nossa realidade, um país, um governante, alguém que resolva dar a cara a tapa e falar, ok, eu não preciso ser o último a bater, vamos resolver esse conflito porque não vale mais a pena, nunca uma guerra dessa histórica vai acabar. Sempre em proporções diferentes, é claro, porque depende do quanto você tem de poder para bater, sempre vai ter uma justificativa para revidar e assim vai ficar para sempre. Esse é o único grupo hoje na história que tem interesse em parar isso para além das mágoas, para além dos erros seus e dos outros. Se eles não conseguirem agora, ninguém mais vai conseguir. E você vê que a Mikasa tá muito passional ali na proteção do Eren, porque quando a Anne cutuca ela dizendo que, olha, eu tô vendo que tá muito investido em salvar o Eren, não é uma coisa muito pela humanidade, não tá disposta a matar ele se for necessário para o mundo, ela fica nervosa, ela fala, então você quer dizer que eu tenho que morrer? E vai tirando já a espada, você acha que vai ter um momento de continuação da luta das duas que nunca acabou? Não acontece. Todo mundo para, calma os ânimos, ela fala, olha só gente, não, peraí. A Anne diz que por ela se resolver na conversa, tudo bem, ela só quer salvar o pai dela, ela só quer que o pai dela continue vivo, ela não tem ali a necessidade de matar o Eren. Mas de novo, será que eles vão conseguir? Fica claro nesse ponto, nesse capítulo, que o Isayama não reuniu uma turminha feliz que vai se dar bem, ponto. São pessoas com desejos e histórias diferentes e se não resolver a conversa, o que eu acho difícil de resolver assim tão facilmente, o conflito vai surgir. Imagina o caos se eles estão juntos e de repente eles precisam matar o Eren. O grupo vai ficar dividido? O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, o grupo que vai defender o Eren também não quer que o Eren mate a todos. Olha a complicação. E eles estão todos cientes de que, de novo, é um plano meio sem plano, que cada vez mais vai achando empecilhos, obstáculos e menos chance de sucesso, mas eles querem tentar ao máximo, o quanto eles puderem. De novo, eles são os únicos que podem. Observação importante, Levi está deitado, caído, foi dito pela Hanji que ele vai ficar fora da batalha por um tempo. Muito obrigada, Isayama, pela coerência, você trouxe o nosso Levi de volta, já disse que como fã aqui incondicional do Levi, eu fiquei um pouco receosa, mas no fundo muito feliz, mas fico mais feliz que, diferente do que muitos quiseram justificar nos comentários, ele não levou só um cortezinho, ele se machucou muito, e ele tá se recuperando num ritmo mais acelerado que o normal, porque ele é um Ackerman com um corpo mais forte do que o comum, mas é um ritmo humano ainda, não é titã. Obrigado, Isayama. Observação feita quando a Helena vê que tá todo mundo botando panos quentes e o papo vira pra ela, porque eles estão falando justamente sobre como chegar no Eren, que a Kiyomi surge na conversa. O povo Azumabito tem um avião que foi colocado no porto justamente para observar de cima o estrondo, e eles poderiam utilizar isso para chegar até o Eren, mas cadê o Eren? Eles não podem ficar rodando no céu eternamente até encontrar o foco deles, o Erensauro. Então eles viram para Helena, e Helena, você sabe onde estaria o Eren, qual a trajetória dele? E sabendo ou não, ela não está disposta a falar. Ela claramente não deseja viver mais, ela não liga se morrer, como o Jean fala, mas tem segredinhos a mais sobre Helena. Olha como ela realmente criou uma ficção na cabeça dela, em cima de toda a obsessão e admiração pelo Zeke. Comprou a história do Zeke e se transformou, inclusive falsificou o seu histórico genético, porque como a Pique viu, pesquisou, de raiva ali da Helena ter prendido ela, foi até o fundo, e Helena é marleniana. Então ela não é como o Nyankopon, que tem uma nação para proteger, um povo, um país que foi anexado por Marley e agora não vai ser livre, vai ser exterminado. Não, ela veio de Marley, que ela agora despreza. Então, para ela, de onde ela nasceu, pode ser destruído, tanto faz.
Ela não tem nada a dever para aquelas pessoas. Onde está o Zeke, ela nem sequer sabe. Então, teoricamente, não existe nenhum objetivo para ela se mover, para ela chegar em tal lugar, muito menos para parar o Eren, a exterminação do mundo. Tanto faz. E ela tá tão assim, fogo nos olhos, ou botar fogo no parquinho, que ela começa a falar, olha, vocês estão aí em paz, fazendo um discurso de heróis, mas é tudo sujo, um mais sujo que o outro. E aí ela volta na história, porque foi o Reiner, junto com o Bertolt na época, que furaram as muralhas e criaram caos, e a morte dentro das muralhas de Parades. Depois a Anne não fez por menos, matou vários da tropa de exploração, e inocentes, vítimas civis dentro da muralha em Stolres na sua luta contra o Eren. E anos depois também em Libério, você, Armin, aí, ó, que fala que é da paz, que quer todo mundo aí ficando bem, né, na conversinha, você chegou em Libério, um gueto dentro de Marley com vários inocentes, explodiu um porto e matou todo mundo. Vocês lutaram contra vários, em mais número inclusive, soldados, pessoas de Marley e pintaram Libério de sangue. E você, Jean, só não matou o Falco quando foi atirar uma lança do trovão em direção à quadrúpede porque você errou. Então você quase matou o Falco. E a Gabi, aquela ali, matou a garota Sasha, que era tão boazinha. Até eu fiquei com pena, mas imagina os amigos dela o que não sentiram. Então foi ela jogando ali o veneno pra trazer a discórdia. E quando ela viu que o pessoal tava ainda se segurando, mais uma vez, são pessoas que não esqueceram nada disso. Todos estão cientes dos seus erros, problemas e do erro dos outros. Mas eles estão tentando segurar. Aí ela vai e dá a cartada final pro Jean, que tá tentando botar panos quentes, mais que todo mundo, talvez. E fala do Marco. Fala da morte do Marco. E aí ela faz com que a Anne comece a reprisar como aconteceu. O Reiner conta também. E aí o Jean pergunta, mas ele não falou nada antes do fim? E justamente o que o Marco falou foi, mas a gente ainda nem conversou, né? Não faz isso. Ele queria ainda sobreviver para falar alguma coisa que fosse. Não deram essa chance. Isso mexeu muito com o Jean. Como a gente viu desde o início, o Jean tá se segurando, o Jean tá se questionando, vendo que o plano tem várias falhas, mas tentando ser ao máximo altruísta, ir em frente com os seus ideais de soldado, provavelmente o que ele acredita que o Marco também faria. E aí lembra o justo do Marco, e como ele foi morto de forma injusta, de forma fria. E vamos entender a reação do Jean. Sabe por que ele falava pro Reiner parar de pedir desculpa, parar de se culpar e se colocar ali como vilão? Porque é melhor não escutar o que aconteceu. Óbvio que ele não perdoou o Reiner, ele nem precisava falar isso depois no capítulo. Óbvio que ele não esqueceu e óbvio que ele tava com muito ódio. E quanto mais o Reiner falava, ai, desculpa, eu fiz isso, eu sou muito ruim, ele ficava com raiva. Você não tem nem direito de falar qualquer coisa, Reiner. É o que ele deve estar sentindo e pensando. E o Reiner não cala a boca, ele vai pra cima, ele explode, ele desfigura a cara do Reiner, que dá muita sorte que ele não precisa de plástica porque ele é um titã. E ele só para de bater no Reiner porque a Gabi, que ela sim teve uma grande evolução em um curto espaço de tempo, ela pula em cima do Reiner e ela leva um chute forte do Jean, que quando vê o que fez, para e sai atormentado. Não antes da Gabi implorar, chorando, dizer, olha, eu sei, ela admite os erros deles, o lado deles errado, de terem julgado os Eldianos de Parades como demônios, desejar que eles fossem exterminados, sumissem, mas por favor, tendo direito ou não, eu tô aqui implorando, junte forças com a gente, lutem ao nosso lado, vamos parar o Eren, eu não quero que minha família morra, ninguém ali quer que isso aconteça. E o Jean sai, sem dar nenhuma resposta, fica aquele clima horrível. A Gabi péssima, machucada, chorando, depois de ter se humilhado o quanto ela pôde para pedir ajuda, e o Magaf sofrendo pela Gabi, porque o Magaf ele é próximo dos guerreiros, mas eu acho muito simbólico que a mão dele fique no ar. Ele vai e faz o gesto de se aproximar e acalentar e fazer um carinho na Gabi, mas nesse momento ele não faz. Talvez porque ali ele também esteja revivendo todos os traumas e ódio pelos Eldianos, e aí ele não consegue ter empatia física, real, completa, mesmo pela menina que ele gosta, ou talvez por qualquer outro motivo, mas eu gosto dessa ideia de que ali ele também tá revivendo o ódio e ele também tem preconceito com os Eldianos, apesar de, com esses guerreiros, ele ter convivido muito mais. O clima, óbvio, fica péssimo, mas no dia seguinte, a gente vê uma mão estendida em direção a Gabi, por isso que eu acho que o caso do Magaf não foi à toa, e a mão é do Jean.
O Jean que vai, acorda ela e a chama pra eles partirem pra missão, e ele iria sim, com certeza ele iria junto. Quando ele se afasta, ao mesmo tempo que o Levi acorda muito pra me representar e falar só que todo mundo tá bem barulhento, que é exatamente o que eu diria naquele ponto, o Jean ele tá tampando os ouvidos, ele não quer ouvir, ele não quer pensar, isso é uma vontade de que é um movimento corporal de quem quer se isolar, se esconder e esquecer o que tá acontecendo. Porque é uma situação conflituosa, difícil, aparentemente sem solução, eles estão praticamente rumando para a morte ou para uma missão fracassada, e de novo ele queria fugir. O que fica para mim de base de toda essa discussão é que no dia seguinte, todos caminhando para o mesmo ponto, o mesmo objetivo, pelo menos o básico do objetivo, né, impedir o extermínio de toda a humanidade fora da ilha. Apesar disso, Jean não perdoou o Reiner, e ele fala isso, e o Reiner tem ciência, fica no ar se ele perdoou ou não a Annie, mas todas as mágoas, sentimentos, remorso, tá tudo ali. Não teve tempo para perdoar, eles não estão juntos porque superaram o passado. Quem achou que isso aconteceu por causa da correria do último capítulo, Isayama agora explicou, deixou bem claro. Eles apenas estão sendo aqueles que perceberam que não vale a pena, não é o momento. Se você quer priorizar o mundo, se você quer priorizar o que você acredita ser justo, ou priorizar o seu pai, no caso da Annie, ou a sua nação, no caso do Onyankopon, não dá pra você ficar ali discutindo quem tá certo e quem tá errado. O que a Helena falou e apontou não é mentira. Foram sim erros, catástrofes, mortes criadas por um ou pro outro, sofrimento pra caramba, coisas terríveis que não vão ser esquecidas, mas nesse ponto, mais uma vez eu digo, as pessoas têm que ser muito acima do bem e do mal, muito acima da sua própria verdade e ser muito realmente altruísta para você conseguir deixar isso na caixinha, não esquecido, não totalmente de lado, não perdoado, para pensar no outro. Eles nem sabem se eles vão conseguir voltar vivos, ainda mais porque chegando no porto, eles veem que aquela pessoa que viu eles saindo de carroça, se voltando quanto o Floch, começando uma missão que provavelmente era para parar o Eren, falou pro Floch, e todos se deslocaram com a ferrovia, com o trem para o porto. Antes deles chegarem, já estavam todos posicionados com equipamentos em cima dos telhados, e o Floch com a Kiyomi. Não sei o que ele falou com a Kiyomi, a posição parece indicar que ela tá de refém, a verdade é que, de qualquer maneira, eles não conseguem avançar e seguir com esse plano que já tá cheio de buraco, sem um primeiro enfrentamento. Por isso, pra mim, capítulo 128 já vai iniciar com batalha, com sangue, se a gente vai ter o apocalipse, essa foi a noite, agora é o dia, começando realmente toda a destruição. Dificilmente Shingeki vai acabar com um papozinho fácil do Armin com o Eren, não vai ter destruição nenhuma. Ele já avançou, ele já tá partindo, e o único grupo que parece estar se movimentando para além do ódio apenas para pausar este ícone da raiva atual, da vingança, da destruição, o Eren, eles agora não conseguem se mover antes de mais um enfrentamento, de mais um obstáculo, de mais uma dificuldade e provavelmente morte chegando. Para esse primeiro enfrentamento sem Eren, eles têm muitos titãs originais ali, suficientes talvez para conseguir um grande estrago, mas sempre haverá aquele conflito. O quanto vocês estão dispostos a matar, talvez inocentes que estão seguindo uma facção Jaeger por um discurso ideal de liberdade, não por serem pessoas ruins. O quanto Armin, Mikasa, Randy, Levi tá dormindo, o quanto eles estão dispostos a lutar contra o seu próprio povo. Vai ser difícil. Uma decisão difícil atrás da outra. E depois lembrando, de novo, mesmo que tudo desse certo, que o Eren falasse, meu Deus, é verdade, eu estou exagerando, deixa eu parar aqui. Depois, como é que eles vão ficar? Solução, paz, tudo bem? Ainda não chegamos nesse ponto e ninguém desse grupo é ingênuo o suficiente para acreditar que eles chegaram ou que eles vão chegar. Não tem esperança daqui pra frente. Não tem nenhuma solução mágica super positiva como o pessoal estava imaginando que ia acontecer apontando no horizonte. A coisa ainda tá muito feia. Tá mais pro apocalipse do que pro céu, pra salvação. É o que eu acho. Ainda precisamos fazer vários outros vídeos porque eu tô me alongando demais até, falando de mais teorias, análises dessas conversas, personagens, do futuro da história. Mas me conta o que você achou, com qual personagem você se identificou e se você conseguiu fazer como Jean e deixar o seu sentimento de lado para além de quem tá certo ou errado. Você seria capaz de fazer isso em prol do que você acha que é mais justo? Em prol daqueles que nem sequer são seus amigos, mas eventualmente são inocentes e merecem viver? E aí, você conseguiria?
Ou você estaria um pouquinho desanimado como o Reiner, que o Jean teve que sacudir pra falar: meu filho, para de dormir, você já tinha que ter se recuperado, acorda e vamos lutar. Quem seria você? Quem você apoia? O que você tá sentindo e achando dessa reta final de Shingeki no Kyojin? Deixa o seu like se você ficou até aqui. Espero que tenha valido a pena pra você também toda essa leitura, análise e conversa sobre o capítulo. E nos vemos em outros vídeos que ainda vão sair sobre Shingeki, outros animes, mangás e, como eu disse, vlogs do Japão também. Se inscreve pra não perder nada disso e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!